Olá, bom dia! Quinta-feira, 5 de fevereiro e o Noticidade Manhã já está no ar com as principais notícias da região para você que acorda cedo. A Corregedoria da Prefeitura de Sorocaba analisa o documento entregue pelos vereadores que fazem parte da Comissão de Acompanhamento das Obras da Arena Multiuso. A investigação é sobre um possível prejuízo ao município com a queda da cobertura da construção no ano passado. A reunião foi rápida. A comissão entregou um relatório dos trabalhos ao corregedor-geral para solicitar apuração de possíveis danos aos cofres municipais. Vamos analisar se houver necessidade de instauração de procedimento e apuração pela corregedoria, nós vamos fazer, e somente ao final desse procedimento é que diremos se há ou não irregularidade. Segundo a comissão, o prejuízo pode ser em decorrência dos R$145 mil gastos em um laudo contratado pela Prefeitura para apontar o motivo da queda da cobertura da construção e nos juros pagos a mais à Secretaria Estadual de Planejamento, porque a obra não ficou pronta antes da Copa do Mundo. Se realmente houver a constatação desses indícios que nós apresentamos, o responsável é o responsável pela queda, que nós sabemos que não foi um caso fortuito ou força maior. O próprio laudo diz que foi um erro de cálculo na estrutura da cobertura metálica. Segundo o presidente da comissão, a apuração não deve interferir no prazo das obras previstas para serem entregues até o fim do ano. Não existe vínculo entre esta reunião e o andamento das obras, que por sinal já estão em ritmo adiantado. As obras da Arena Multiuso, que está sendo construída às margens da Raposo Tavares, em Sorocaba, foram interrompidas em fevereiro do ano passado, quando parte da cobertura desmoronou depois de uma forte chuva. As obras ficaram paralisadas até o mês passado. Economia. A produção industrial brasileira fechou 2014 com queda de 3,2%, o pior índice em 5 anos, segundo o IBGE. E esse resultado reflete principalmente o desempenho do setor automobilístico. Em janeiro, a venda de veículos caiu 31% na comparação com dezembro. O estande de vendas vazio é o reflexo da retração do mercado. Nas concessionárias, os clientes estão assustados com os preços dos carros, por causa do fim da redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que passou a valer desde o início do ano. Está preocupante, né? Em alguns grupos aí a gente sabe que já teve alguns de outras marcas que já fecharam as portas, né? Preocupação que se reflete em números. Em janeiro, as vendas de carro 0 km diminuíram 31% na comparação com o mês anterior. A produção em 2014 também caiu. Foi a mais baixa dos últimos 5 anos. Outro problema que emperra as vendas é a burocracia na hora de obter o crédito. Com medo de calote, os bancos estão dificultando o empréstimo de dinheiro para compras financiadas. À medida que o risco aumenta, que há um maior risco de inadimplência, as condições de financiamento tornam-se mais restritivas. O sistema financeiro começa a tomar suas garantias. Seu Ari vai ter que pagar mais. O carro dos sonhos ficou R$2 mil mais caro em apenas um mês. Vai ficar um pouco mais salgado, mas eu ainda vou insistir nessa opção. Atenção, terminam nesta sexta-feira as inscrições para o transporte escolar em Salto. O J. Abreu tem mais informações. O benefício é para alunos das escolas estaduais e municipais. Primeiro, é preciso preencher um cadastro no site da Prefeitura, ver a lista de documentos e depois levar tudo pessoalmente na Secretaria da Educação, que fica na Rua Prudente de Moraes, número 580, no centro de Salto, sempre das 9 da manhã até as 3 da tarde. O site da Prefeitura para fazer o cadastro é o www.salto.sp.gov.br. Confira agora os outros destaques dessa edição. Em Sorocaba, após a morte do bebê Kaique, de 1 ano e meio, na UPH da Zona Leste, autoridades do Poder Legislativo, lideradas pelo vereador Isídio de Brito, se reuniram na unidade de saúde para apurar as causas da morte e também a demora de liberação do corpo. Em nota, a Prefeitura desconsiderou um caso de dengue. Ainda em Sorocaba, denúncias feitas pelo vereador José Crespo apontam que alguns promotores da cidade engavetam processos de interesse público. Com isso,
O Conselho Nacional do Ministério Público abriu investigação sobre as denúncias. Em Cesário Lange, criminosos explodiram durante a madrugada ao menos 3 caixas eletrônicos de uma agência bancária. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, Júlio César Machado, quem paga o estrago é a população. O banqueiro não está preocupado com isso. Ele faz a cobrança das tarifas, ele não isenta a cobrança de nada e o cidadão é obrigado a aceitar o jogo. Agora a gente fala do tempo. A quinta-feira deve ser de chuva em toda a região. As temperaturas caem um pouquinho, mínima de 19 e máxima de 26 hoje em Sorocaba. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Em Cesário Lange, a mínima de 19 e a máxima de 26. Jundiaí registra a mínima de 20 e máxima de 27. Em Itapetininga, a máxima de 25 graus. Olha, agora o tempo mudou e a chuva veio na região. Porém, o longo período de seca fez com que o preço de hortaliças e legumes subisse na nossa região. Com o tempo seco e as altas temperaturas, fica mais difícil para os produtores fazerem a colheita de alimentos como alface, tomate, pepino, chuchu. Tem hortaliça que é 20 graus, tem 25, a temperatura sobe para 30, 30 e pouco. Ele cai a produção. Diminuiu bastante, metade da produção. Na CEAGESP de Sorocaba, a procura ainda é grande por hortaliças, mesmo com a alta. Em dezembro, a caixa com 24 pés de alface custava aproximadamente R$15. Hoje, o preço é de R$28. A qualidade é em cima, ali, em vez de ficar aquela parte toda verdinha, ela ficou um pouco amarelada, mas isso não quer dizer que diminuiu a qualidade, né? Não quer, especificamente no brócolis, né? Mas assim, comercialmente ele fica com um aspecto diferente. A mesma coisa da verdura, a verdura também ela diminuiu o tamanho dela, ela acaba diminuindo, ela acaba queimando um pouco, né, a parte de cima dela, justamente por causa do excesso do sol, né? Segundo dados prévios da CEAGESP de São Paulo, em janeiro os legumes tiveram alta de 9,18% e as verduras aumentaram 8,47%. Tá muito caro. Tá mais caro que a carne, viu? A gente vai pesquisando o preço, comprando aquilo que é mais necessário e aquilo que não é, você vai deixando meio fora, né? Segundo o gerente, os produtores devem evitar que o aumento no preço dos combustíveis afete o valor dos alimentos. Se for encarecer, vai encarecer e acaba diminuindo o consumo, né? Então, quem vai comprar hoje o pé de alface por R$5? Ninguém compra, né? Com tanta alta, parece ser cada vez mais difícil se alimentar bem. Antes o saudável era mais fácil da gente comprar, né? Hoje já não é mais. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região às 12:50 no Manchetes Noticidade com Fernando Matos. Uma ótima quinta para você. Até amanhã. Tchau.